Seguinte, bota aí como se fosse alguém falando isso pra mim. Andrezão, seguinte, meu. Sou jovem, começando a vida agora, acabei de arrumar um emprego, não tenho dinheiro inicial e sobra um pouquinho. Como que eu faço meus investimentos? Agora corta isso aí, beleza? É o seguinte, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Como que você investe com um pouquinho que sobra do salário do teu emprego. Vamos lá? Bom, antes da gente começar, a primeira coisa que se tem que falar aqui no Lucro do Dia é que esse canal que foi feito para você, é importante que você se inscreva. Aqui embaixo tem um botãozinho, não custa nada, é só clicar ali, ó, se inscrever, depois no sininho, negócio de alertar, não sei das quantas, sabe? Bota like, porque quando bota like, a gente sabe que você está gostando do canal Lucro do Dia. E também me siga lá no @André_S Souza no Instagram pra gente trocar uma ideia, beleza? Bom, então vamos lá. Pode ser que seja o seu caso de você estar começando na vida profissional, na vida de adulto. E aí, quando a gente começa na vida de adulto, a gente arruma um emprego, muitas vezes é um estágio, é um emprego talvez com uma remuneração não tão grande, enorme, assim por diante. Mas dá pra gente sair, curtir uma baladinha e alguma coisa do tipo, e também sobra um pouquinho de dinheiro. Um pouquinho no final do mês lá. E aí, o que eu faço, né? Já que eu não tenho um montante enorme para começar, o que eu faço para começar bem pequenininho? A primeira coisa é importante você começar. Se esse é o teu caso, cara, não deixe para depois. Porque assim, o ponto que, se você ficar deixando, um dia eu aprendo sobre isso, um dia e não sei o que, cara, nunca vai chegar esse dia. E se hoje você começar a guardar, mesmo que seja só um pouquinho do que sobra do teu salário do estágio, cara, isso vai fazer uma diferença enorme na tua vida lá na frente. E vai chegar um momento em que você vai ter uma grana que se aparecer uma oportunidade, um estágio fora, uma viagem profissional ou até mesmo pessoal, você já tem uma grana guardada, né? Então, assim, faz todo sentido você começar mesmo com um pouquinho. Eu já passei por essa situação. Hoje não tô no meu, entre aspas, meu primeiro emprego. Eu tenho uma vida um pouco assim diferente de quem está iniciando. Mas eu já passei por essa situação. E eu vou falar para você um pouco do que eu fiz e uma somatória do que eu faria, porque no meu tempo era diferente. Então eu selecionei aqui 3 passos que dá para você fazer nos dias de hoje, vamos dizer assim. Além disso, eu estou considerando que, cara, quanto que eu vou investir? Imagina que a pessoa ganhe lá um salário mínimo. Vamos colocar um pouquinho acima do salário mínimo e arredondar. R$ 1.000. Imagina que seja R$ 1.000 por mês que a pessoa ganhe, que você possa ganhar. Né? E aí, pode ser que você tenha um monte de custos ou coisa do tipo e sobre lá, sei lá, de 30, de 50 reais até uns 300 reais no mês. Alguma coisa do tipo, acho que está mais ou menos aqui no nível de investimento mensal que eu vou falar aqui nos próximos 3 passos. Qual que é o primeiro passo e eu acho que assim, o mais importante que eu faria? A primeira coisa eu abriria a conta em 2 instituições. Uma instituição bancária e outra uma instituição de investimento. Como assim? Né? Abrir conta não vai causar custos? Não. A primeira, na instituição bancária, eu procuraria um banco digital, um banco em que a abertura de conta é tudo no aplicativo, tudo fácil, não preciso ir em agência, essas coisas, e é tudo gratuito. Você não vai pagar nada para você depositar, sacar, não sei o que, cartão, isso, aquilo outro, nem fazer transferência entre contas. Então isso é muito importante. Procure aí, cara. Eu não, sinceramente, assim, primeiro, eu não estou fazendo propaganda de ninguém aqui, ninguém me pagou, não falou nada. Eu vou falar algumas que vem na cabeça, não está nem planejado aqui falar isso. Mas ó, eu sei lá que o Banco Original tem conta disso, Banco Inter, o Banco Itaú não sei se tem também, o Bradesco também tem, o Next, o Itaú era o iConta, eu não sei se tem ainda. O Bradesco eu sei que é o Next, o Banco do Brasil teve uma conta digital também, eu acho que pararam, teve um tempo que os bancos fizeram, depois pararam. Mas o ponto procure alguma conta digital e depois abra uma conta numa corretora, por exemplo. Por que isso? Nesse primeiro passo? Porque, na minha visão, é importante, né? O que aconteceu comigo lá atrás era assim, eu recebi o meu salário e era bom eu tirar da minha frente o dinheiro, entendeu? Porque eu não era tão disciplinado, não sei o que, tal. Então eu pagava as minhas contas e, tipo, no momento que eu recebia, eu já transferia para lá. Eu tirava daquela minha conta que eu gasto fácil. Se eu tiver uma baladinha, se tiver um shoppingzinho, eu gasto fácil. Tira da frente.
Por isso, a importância do passo 1. Ah, e aí, né, se você não abrir uma conta, por exemplo, digital, fica caro você fazer isso, né? Por isso que eu falei para você abrir uma conta digital. Porque toda vez que você for transferir para a corretora, por exemplo, vai um custo de TED. Aí não vale a pena. Então, as duas têm que ser digital, beleza? Ok, então eu tenho lá minha conta digital e a minha conta na corretora, tá tudo zerado. E no próximo dia 10 eu vou receber o salário, ou seja, não tenho nada. Eu vou começar literalmente do zero agora. Qual que é o segundo passo, André? O que eu faria se eu fosse você? Você faz o que você quiser da tua vida, não tô nem aí. No bom sentido, de brother mesmo. Se você quiser fazer isso que eu tô falando, você faz, se não quiser, não faz. Mas vamos lá. O que eu faria? Eu começaria montando uma poupança. Quando eu falo poupança, não é o produto poupança, que é uma droga. Rende pouco, só rende no aniversário, nem faz sentido investir na poupança. Mas quando eu falo poupança, é o ato de poupar, tá? Eu começaria guardando, né, um dinheiro, poupando um dinheiro em produtos mais conservadores. Por mais que eu seja, na minha vida, pessoa física arrojado, e eu imagino que um jovem que está começando a vida também tem um perfil arrojado, e deve ter um perfil arrojado porque ele tem tempo, até lá na aposentadoria, mas eu começaria formando uma poupança com bons produtos de qualidade, com boa rentabilidade em renda fixa, com liquidez, né, e conservador. Por quê? Primeiro, antes do porquê. Quais produtos? Cara, você tem aí Tesouro Selic. Tesouro Selic é simplesinho, a partir de R$30 você já começa, tem baixíssimo custo, quase não vai ter custo. Não iria para outros tesouros, tipo Tesouro IPCA, Tesouro pré-fixado, não agora. Se eu estou começando, eu iria só no Tesouro Selic. E também procuraria fundos de liquidez imediata, fundos de renda fixa, tipo um fundo simples de tesouro também, um Tesouro Selic, ou um fundo referenciado DI, que seja liquidez imediata. E aí, eu começaria colocando lá, porque eu tenho baixo custo, não vou ter as grandes oscilações, sempre acima do mínimo da renda fixa, que é aquele 100% de CDI, e eu botaria um target, um alvo, um objetivo de quanto que eu precisaria guardar para começar a diversificar. Por exemplo, aqui ó, aleatório, chutei. Quando eu chegar a R$5.000, eu vou diversificar, certo? Só um exemplo, pode ser mais ou menos. Então, nesse período, eu crio já um objetivo e nesse período eu já vou estudando o que eu tenho de alternativas na minha corretora. Ou até mesmo no meu banco, pode ser que no banco tenha bons produtos também, pode ser, não necessariamente. O que eu tenho de alternativas? E iria ver fundos multimercados, fundos de ações, COIs, por enquanto, produtos em que não exige que eu faça diretamente, mas eu esteja já disponível no mercado de renda variável. Então, quando eu chegasse lá, né, primeiro eu já vou pesquisando, entendendo quais são os melhores, os piores, o que acontece num cenário de crise nesses fundos, o que acontece num cenário de bonança nesses fundos, entendeu? E aí, qual que é o mínimo para investir, qual que é a liquidez e assim por diante. Chegou lá no meu exemplo aqui, a 5.000 conto, eu vou tirar 2.000 e vou transferir para esse fundo aqui, que é o mínimo é R$1.000 e depois as próximas aplicações é 300 e eu vou guardar 300 por mês, então eu já vou fazendo isso dessa forma. E essa é exatamente a minha terceira dica, né? Que é o momento certo de você diversificar, que é depois que você alcança esse objetivo. Então, durante todo esse tempo até você alcançar esse objetivo, é um tempo em que você vai criar disciplina de poupança, você não vai correr altos riscos nesse primeiro momento, que talvez não seja necessário. Eu acho que não seria necessário, porque com pouco dinheiro é até legal você correr risco, você vai perder pouco. Mas com muito pouco dinheiro, muitíssimo pouco mesmo, 50, 100, cara, não vai ter muito o que fazer, entendeu? Talvez com 5.000 para cima já começa a fazer alguma coisa e você vai ter menos risco, né? Então, nesse período dessa minha dica número 2 aqui, você está juntando um certo patrimônio, né, um certo capital e estudando ao mesmo tempo e até chegar no terceiro ponto, que é, cheguei, agora eu começo a fazer minha diversificação. E aí, meu amigo, eu acho que seria bom ser mais arrojado, porque você tem tempo, né? Você vai ter novos desafios na sua profissão, você vai aumentar o tanto que você vai ganhar e assim por diante. Aí dá para você já ter uma experiência, ir formando patrimônio e ir arrojando nos seus investimentos para tudo acontecer.
Também, né, dentro disso, dá para montar uma previdência privada. Né? Então, por exemplo, isso já voltaria também para o passo 1. Cara, eu consigo guardar R$200 por mês. R$100 eu posso fazer isso que eu falei na parte de você investir direto, e outros 100 eu monto um planinho de previdência privada e deixo ele pegando débito automático lá na minha conta automaticamente o tempo todo. Então, recapitulando, as 3 dicas aqui, ó, como que é? A primeira delas é criar uma conta digital e uma conta numa corretora, tudo gratuito. A segunda delas é começar investindo mesmo em LFT, né? Tesouro LFT, Tesouro Selic, fundos DI, até eu formar um patrimônio. Enquanto isso eu estudo. E o terceiro, diversifico. Aí eu diversifico de acordo com os meus objetivos, não preciso mais de tudo deixar 100% de liquidez, posso ter um pouquinho de oscilação na minha carteira. E aí, o que você achou desses 3 passos? Gostou? Eu quero saber a sua opinião, comente aqui embaixo. Você acha que vale um like? Bota o like aqui pra gente saber que a gente está no caminho certo. E compartilha esse vídeo com tudo quanto é seus amigos, nos grupos aí da faculdade, com os contatinhos aí que você tem, que eu sei que você tem os contatinhos, né? Bota nos contatinhos também, meu. E aí a gente se vê no próximo vídeo do Lucro do Dia. Beleza? Um grande abraço e até mais. Tchau.